sermão dele. Depois eu vou ver, tá joia? Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Graça e paz a todos mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias capítulo 4. Natan, se puder dar um retorninho... Tá ligado? Se puder dar um retorninho aqui. Som. Aí. Muito obrigado. Acho que dá para ouvir, né? Tá ouvindo bem aí? Som. Zacarias capítulo 4, irmãos. Mais uma vez, deixo aqui alertar os irmãos que esses textos não são textos fáceis, são textos difíceis, né? Tanto para quem prega, quanto para quem ouve, né? Então, encarecidamente eu peço a atenção dos irmãos, reverência, atenção à explicação do texto, para os irmãos não perderem nenhuma nuance da exposição da palavra, que cada fator aqui é importante para o nosso entendimento das Escrituras. Então, se você trouxe aí a sua caneta, o seu papel, as suas anotações aí, façam as suas anotações, pegue, grife ao lado, né, da sua Bíblia ali o que você está entendendo e compreendendo, e deixa Deus falar ao seu coração através das Escrituras. Zacarias capítulo 4, verso 1, nós vamos até o verso 14. O texto sagrado diz assim: E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: Que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, a tradução de vocês diz os humildes começos, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, pois esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: Que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse: Que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Não entendi foi nada, né, Bruno? Não entendi nada. Mas eu vou explicar para os irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra que foi lida. E pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que ela não seja apenas ouvida, mas que aquilo que nós vamos ouvir, as exposições, explicações e aplicações aqui, possam transformar o nosso coração, de modo que sejamos também transformados à sua semelhança, Senhor. Não deixe que as nossas limitações humanas, os nossos pecados e as nossas distrações sejam razões para não ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Mas nos ajude, Senhor, tanto ao que prega, quanto àquele que ouve, a dar atenção às Tuas verdades, aos Teus ensinamentos, às Tuas instruções essa noite. É a oração que fazemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, conta-se a história de um jovem lenhador que começou a trabalhar
com muito entusiasmo, mas à medida que ele se esforçava e trabalhava cortando mais e mais árvores, ele percebia que o seu desempenho diminuía cada vez mais. Quanto mais o tempo passava, quanto mais ele se esforçava, cada vez ele cortava menos árvores. E um lenhador veterano chegou até este jovem lenhador e disse para ele assim: pare e afie o seu machado. E esse jovem então respondeu para o lenhador experiente: eu não tenho tempo para isso, eu preciso cortar mais árvores. Esse capítulo que nós acabamos de ler, ele fala exatamente sobre a necessidade de nós pararmos e afiarmos o nosso machado, de nos prepararmos para exercer o trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos realizar a obra de Deus com as nossas próprias forças, com a nossa própria habilidade, com a nossa própria capacidade, e esquecemos que nós precisamos parar para nos fortalecer e sermos renovados pelo poder do Espírito Santo, porque sem o poder do Espírito Santo, como veremos nesse texto aqui, o nosso esforço é inútil. Sem o Espírito de Deus, o nosso machado não estará afiado para trabalhar e conseguirmos êxito na obra que Deus tem confiado às nossas mãos. O capítulo 4 de Zacarias, então, ele apresenta a quinta visão do profeta. Nós já caminhamos aí bastante, né? A quinta visão do profeta, nos mostrando aqui que a reconstrução do templo de Jerusalém e a restauração da cidade santa não dependeria da força humana, mas do poder do Espírito Santo de Deus agindo por meio do povo de Israel. Nós vamos começar aqui o primeiro bloco, que vai do verso 1 até o verso 7, e nós vamos ver aí a visão de Isaías e o seu significado. Se os irmãos observarem, logo no primeiro versículo, nós vemos aí Zacarias destacando que o mesmo anjo que até aqui tem se apresentado em boa parte das visões que ele tem recebido e tem ajudado ele com a compreensão dessas visões, é o mesmo anjo que aparece e lhe chama novamente a atenção para aquilo que Deus está querendo mostrar ao profeta. Percebam aí que ele usa a figura do sono. Diz que Zacarias é despertado como quem é despertado de um sono, como se Zacarias estivesse dormindo aí, como se o profeta, de alguma maneira, ele estivesse desatento, ele não estivesse apercebido, estivesse desapercebido e precisasse ser chamado a atenção, precisasse ser despertado. Possivelmente aqui, meus irmãos, Zacarias ainda estava extasiado com a visão anterior. Talvez ele pudesse estar ainda degustando, refletindo sobre aquilo que ele viu anteriormente, e ele ainda estava nesse êxtase de reflexão, de frenesi, e o anjo então toca em Zacarias e diz: desperta, que ainda não acabou o que Deus está falando para o povo de Israel. Perceba esse despertar que aparece aí logo no primeiro versículo. O anjo então, no segundo verso, pergunta o que o profeta vê diante dos seus olhos, o que ele está vendo dessa vez. E ele responde, preste atenção, ele responde que ele vê um candelabro. Na minha versão, ele vê um castiçal de ouro. Essa figura do castiçal de ouro é bastante comum para um judeu. Para a gente hoje não é tão comum assim, mas quando falava-se de castiçal, de candelabro, isso era bastante comum. Eu posso lembrar os irmãos aqui que há um apontamento direto, por exemplo, ao tabernáculo e ao templo já que havia sido construído por Salomão. Quando um judeu se deparava com o templo diante dele, a primeira coisa que ele via era a bacia de bronze que os sacerdotes... Natão, o microfone está sobrando aqui. Eles viam a bacia de bronze que os sacerdotes precisavam lavar as suas mãos, se purificar. Depois eles viam o altar do holocausto, que tinha uma escada que eles tinham que subir para oferecerem ali os seus sacrifícios, os animais diante de Deus. Quando eles entravam no santuário, do lado direito tinha uma mesa com os pães da proposição.
Do lado esquerdo tinha então este candelabro, esse castiçal de ouro. Diante disso tinha o altar do incenso e dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, que tinha lá a vara de Arão que floresceu e os 10 mandamentos. Mas percebo que para um judeu a figura do candelabro era bastante comum. Ele era conhecido inclusive como menorá. O termo no hebraico para candelabro é menorá. E esse menorá, esse utensílio do tabernáculo, ele tinha várias referências, vários apontamentos. Por exemplo, ele apontava, pasmem os irmãos, para a árvore da vida. Lembra que o menorá, ele tinha, eu vou colocar aqui depois uma imagem, ele tinha o desenho como se ele fosse uma árvore, apontando para a árvore da vida que Deus havia colocado no Jardim do Éden para alimentar Adão e Eva, caso eles passassem, está aí a imagem, caso eles passassem na aprovação primeva. Apontava também para a luz da presença de Deus. Em Levítico nós vemos que o candelabro, a menorá, ele tinha que estar aceso diuturnamente, não podia se apagar a luz do candelabro, porque senão o sacerdote ao entrar no santuário, ele não veria nada, porque o santuário era coberto. Então ele precisava de iluminação lá dentro, e essa iluminação era fornecida por este candelabro, por esse castiçal que era feito de ouro. E também, de maneira mais metafórica, o candelabro apontava para a sabedoria de Deus. Veja que a Bíblia fala, vez ou outra no Salmo, né, que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Ela nos ilumina, a sabedoria de Deus nos ilumina. Portanto, esse candelabro apontava para a sabedoria de Deus que ilumina os nossos caminhos, os nossos passos. Então está aí a imagem, mais ou menos, né, do que Zacarias possivelmente estava vendo. Percebam que existem as duas oliveiras, o candelabro com as suas chamas e um vaso de azeite que estava ligado por alguns tubos que estavam sendo alimentados, essa chama com azeite que estava nesse vaso aí, que também era coberto de ouro. Como eu disse, na visão havia este vaso, né? E deste castiçal saíam 7 canudos que estavam conectados com o vaso de azeite. A ideia era mostrar que as lâmpadas, elas estavam sendo alimentadas pelo azeite que fluía então desse recipiente. Pode tirar, Marina. No verso 3, Zacarias continua descrevendo a visão aí. E ele registra que acima, tanto do candelabro quanto do vaso, haviam 2 oliveiras, como nós vimos na imagem, né? As oliveiras, obviamente, são árvores que produzem azeitona, da onde se faz o azeite, e elas estavam cada uma de um lado do candelabro. No verso 4, meus irmãos, Zacarias pergunta o que essa visão significa, e é isso basicamente que nos interessa aqui. O que essa visão do candelabro com essas árvores ao lado, né? E esse vaso de azeite alimentando o candelabro significa. E é interessante, antes de explicar aqui, que o profeta usa a expressão aí no verso 4, ele chama o anjo de Senhor meu. Observem isso no texto. Ele chama o anjo de Senhor meu. E a palavra Senhor que aparece aí no hebraico é Adonai. Adonai. E essa palavra significa Senhor, marido, mestre. E muitas vezes a palavra Adonai é aplicada ao próprio Deus. Yahvé, muitas vezes, várias vezes na verdade, na antiga aliança, é chamada de Adonai, de Senhor, meu mestre. O texto não diz claramente, irmãos, mas existe uma possibilidade de Zacarias estar lidando diretamente com uma teofania, que é uma espécie de revelação do Cristo pré-encarnado na antiga aliança. Claro que isso não está claramente no texto, mas nós podemos inferir de maneira distante essa possibilidade. No verso 5 aí, Zacarias diz o seguinte, o anjo, na verdade, parece apresentar uma certa ironia, né? Quando Zacarias pergunta o que significa a visão. Ele diz para Zacarias, você não sabe o que é isso? Parece que Zacarias tinha que, por obrigação, saber. O anjo pergunta, você não sabe, Zacarias, o que você está vendo? Parece tão simples a visão, né? Primeiro, porque Zacarias era judeu e, como eu disse, ele deveria saber o que era uma menorá. Ele deveria saber o que era um candelabro.
que iluminava o tabernáculo. Então é estranho para o anjo, você não sabe o que você está vendo, Zacarias. E, em segundo lugar, devido ao fato de Zacarias já ter recebido explicações por várias vezes do que essas visões estavam apontando, que era o quê? A reconstrução do templo de Jerusalém e a reconstrução da cidade santa. Então todas as visões que Zacarias estava tendo, em algum sentido, apontavam para a reconstrução de Jerusalém. Por isso aí talvez o susto do anjo, Zacarias, você não sabe do que significam essas coisas, né? Enfim, meus irmãos, no verso 6, Deus expõe o que o oráculo significa aí de maneira definitiva. Mas primeiro, nós precisamos destacar que a mensagem dessa passagem aqui, percebam no verso 6, esta é a palavra do Senhor a quem? A Zorobabel. A palavra aí é primariamente dirigida a Zorobabel. Já expliquei para os irmãos que Zorobabel é um rei judeu, um rei vassalo que estava ainda submisso ao Império Persa nesse período aqui, e que estava recebendo essa mensagem diretamente para ele. Algo semelhante que nós vimos no último sermão que eu preguei, em que a palavra estava sendo usada e aplicada diretamente a Josué. Lembram-se que Josué estava com as suas vestes sujas e o anjo mostra a imagem de Josué com as vestes sujas diante de Zacarias? Aqui agora, ele não se dirige mais a Josué, ele se dirige agora a Zorobabel, o rei vassalo, que também é responsável sobre o povo de Israel, só que não de maneira religiosa, mas de maneira civil. Ele era um rei vassalo. Ele era responsável, um representante civil e político da nação de Israel, e que era, obviamente, uma peça fundamental na restauração do Templo de Jerusalém e da Cidade Santa. E é engraçado aqui, irmãos, como Deus se dirige aos pastores de Israel, né? Ele usa a figura de Josué e a figura de Zorobabel para se referir sobre aquilo que ele estava querendo agir e atuar no meio do povo. A importância dos líderes, dos pastores, para a restauração e para as operações de Deus, para o avivamento, para a reconstrução que Deus deseja realizar. A liderança possui um papel fundamental nas ações de Deus no meio do seu povo. O Senhor então diz: não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa o candelabro? O que significa o azeite? O que significa essas oliveiras? Deus diz, significa o seguinte: não por força, nem por poder, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Obviamente, Deus está querendo enfatizar aqui o papel indispensável do poder do Espírito Santo no sucesso da reconstrução da cidade e do Templo de Jerusalém. No verso 7, conclui-se então esse primeiro bloco. Deus desafia aqui a própria geografia da cidade. Ele diz: onde estão os montes de Jerusalém? Ó monte! Diante de Zorobabel você vai se tornar uma campina, né? Porque Zorobabel trará a pedra angular, com aclamações de graça e graça a ela. Irmãos, o tempo não me permite aqui, mas essa pedra angular, os irmãos sabem do que Zacarias está falando. Quem é a pedra angular? Messias, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele seria o mesmo renovo que nós vimos em outras visões e que seria o grande promotor do reavivamento da nação de Israel e que faria que todas as promessas que os profetas haviam anunciado se cumprissem na nação de Israel, sendo fiel então a Abraão e aos seus descendentes. Agora deixe-me explicar aqui para a gente poder contextualizar tudo isso que eu expliquei no primeiro bloco. Eu creio, meus irmãos, que a lição aqui é bastante simples. Sem o Espírito de Deus, nós estamos fadados ao fracasso, seja em nossa vida espiritual, ou seja em qualquer área em que nós, como filhos de Deus, de alguma maneira estivermos envolvidos. Eu vou repetir: sem o Espírito de Deus, você, nós estamos fadados ao fracasso. Em qualquer empreendimento que nós tentemos realizar para Deus ou até mesmo para nós mesmos, nós
vamos fracassar. Não por força, nem por violência. Essa é a mensagem de Deus para Zacarias, para o povo de Israel e, obviamente, para nós esta noite. E veja que o cristianismo moderno, o que nós estamos ouvindo dia após dia por aí, é uma certa apropriação de ferramentas pragmáticas para conseguirem algum tipo de resultado religioso. As pessoas, elas se apropriam de certas ferramentas de marketing, de propaganda, de administração de empresas, para poderem encher os seus templos, para poderem, de alguma maneira, aparentarem um certo resultado piedoso, e muitas vezes nós caímos nesse engano, e dizemos assim, nossa, aquela igreja está cheia, Deus tem abençoado aquela igreja. E não necessariamente, às vezes essas pessoas podem estar se apropriando desses recursos que chamam a atenção das pessoas, que são verdadeiras armadilhas que essas pessoas caem e creem, e por isso aparentam uma espécie de aparente piedade, mas que nega o seu verdadeiro poder. Alguém certa vez disse o seguinte: tentar fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo é tão inútil como tentar lançar um satélite com estilingue. Já tentou lançar um satélite com estilingue? É completamente impossível. Saiba, Igreja Presbiteriana da Vila Jaguara e amados irmãos, que o que está diante de nós, o que nós temos que realizar para Deus é grande demais. É impossível para nós. É impossível para nós, é grande demais para nós realizarmos sozinhos. E reconhecermos, olha aqui para mim, que nós não temos capacidade, não é um problema. Na verdade, reconhecer que nós não temos capacidade é a solução para o problema. Reconhecemos que, na verdade, nós precisamos da ação, do poder do Espírito Santo sobre nós. Como alguém disse em certo lugar, a fraqueza humana é algo que estranhamente atrai a presença de Deus. A fraqueza humana é algo que, de uma maneira muito estranha, atrai a presença de Deus. E eu falo nessa noite para os irmãos, o que nós precisamos, o que a igreja precisa, não é de tecnologia, o que a igreja precisa não é de engajamento social, o que a igreja precisa não são de prédios confortáveis, o que a igreja precisa não é de estacionamento que caibam muitos e muitos carros, veículos do ano. O que a igreja precisa não são de recursos pragmáticos ou coisas que chamem a atenção humana ou que apeteça o paladar do homem pós-moderno ou coisas dessa natureza. O que a igreja precisa é do poder do Espírito Santo, porque é Ele que, na promessa da nova aliança, nos diz que está agindo na criação e preparando a noiva de Cristo, e não somente a noiva de Cristo, mas toda a criação para aguardar a grande volta do Rei Jesus. É o poder do Espírito Santo que a nossa igreja precisa para atuar e para agir na obra de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Não se engane, meus irmãos. Nunca houve uma geração tão vazia do Espírito Santo como é a nossa geração. Nunca houve. Nunca houve. E eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje aqui ao meu lado, ou tivesse sentado aí ouvindo esse sermão, ele diria: é verdade, irmão Bruno. Nunca houve uma geração que ore tão pouco. Nunca houve uma geração de jovens tão fracos na fé, de idosos tão desanimados, tão fracos, de homens e mulheres que leem a Bíblia com tanto desapego, com tanta fraqueza, com tanta mediocridade, como a nossa geração. É a geração do fast food, é a geração do Instagram, é a geração das mensagens rápidas, né? Sermão que passa de 20 minutos já se torna enfadonho. Pregações, quando o pregador ele soa a sua camisa, quando o pregador prega com fervor, ele é visto como alguém emocionado, como alguém que de alguma maneira quer chamar a atenção para si. Nunca houve uma geração
tão vazia do poder do Espírito Santo como a nossa geração? Por que nós não conseguimos, olha aqui para mim, convencer as pessoas do Evangelho que nós pregamos? Por que nós não conseguimos atrair as pessoas para as verdades tão brilhantes e tão maravilhosas que nós recebemos do Senhor Jesus? Porque não é por causa da sua retórica, não é porque você tem pouco conhecimento teológico, não é porque você não é articulado nas palavras, ou porque você é tímido ou pouco tímido, não é porque você se veste de terno e gravata, ou porque você está vestido à paisana, não é porque você frequenta uma igreja pentecostal ou frequenta uma igreja reformada. Você e eu não conseguimos êxito na obra de Deus simplesmente porque nos falta o poder do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Não conseguimos desligar o celular para orar. Não conseguimos desligar o Netflix para fazer a nossa leitura bíblica. Passamos 1, 2 horas maratonando a nossa série preferida, e não que isso seja necessariamente um problema, irmãos. Mas quando nós comparamos a nossa dedicação e a nossa busca pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós vemos o quanto nós estamos fracassando nisso. Enquanto nós não nos conscientizarmos de que não é por força e nem por violência, nós estamos fadados ao fracasso. E eu pergunto para você, você tem buscado o poder de Deus? Você tem buscado o poder de Deus? Você é uma pessoa desesperada pelo poder de Deus, como Moisés? Irmãos, lembre-se que quando Moisés, ele estava com o povo de Israel caminhando no deserto, e o Senhor disse assim: eu não vou com vocês. Pronto, esse povo é de dura serviço. Moisés, eu vou enviar um anjo para conduzir vocês no deserto. E Moisés diz o quê? Senhor, se a sua presença não for conosco, se o teu Espírito não estiver comigo, veja a fome desse homem, veja o desespero de Moisés. Se o Senhor não estiver comigo, Senhor, não me faça subir daqui. Eu não arredo o pé deste lugar, se a tua presença, se o teu poder, de alguma maneira não estiver comigo. Irmãos, me desculpe, mas como a gente consegue, pastor e irmãos, como a gente se atreve, como você se atreve, como eu me atrevo a fazer alguma coisa para Deus, como uma lata vazia? Da onde, meus irmãos, vem essa ousadia? Da onde vem esse atrevimento da igreja pós-moderna de querer fazer alguma coisa para Deus, confiando que a sua habilidade, que a sua capacidade, que os seus brilhantes talentos, que podem de alguma maneira servir para as pessoas e para o seu sucesso lá fora, podem servir e ser úteis para Deus aqui dentro? Irmãos, a sua Bíblia, a minha Bíblia diz que, por mais que a gente faça alguma coisa para Deus, nós somos servos inúteis. Estamos vazios. Me desculpe, irmãos, mas você está vazio. Você está vazio. É por isso que você não tem prazer no culto. Olha aqui para mim. É por isso que num culto como esse, você está aí cansado. Você está bocejando, está pedindo para parar. É por isso que quando a pregação, não estou falando de mim, quando o pastor prega, quando o pregador prega aqui em cima, você está cansado aí. Sabe por quê? Porque me falta o poder do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos diz que o apóstolo Paulo,
ele pregava horas e horas. Horas e horas. Hoje eu vi o pastor Luiz Saião falar que na China, quando ele foi pregar na China, ele perguntou para os pastores daquele lugar e falou assim, qual é a inclinação teológica desses irmãos aqui? Eles são calvinistas? Eles são arminianos? Eles são de tradição reformada? Qual é a tradição dessas pessoas? Os pastores olharam para o pastor Luiz Saião e falaram assim, do que você está falando? Do que você está falando? Eles não entendem essas coisas. Eles só sabem de uma coisa. Jesus Cristo é o Senhor. A palavra, a Bíblia é a palavra inspirada por Deus e eles precisam anunciar essas verdades para as pessoas que estão lá fora. Eles querem ouvir isso. O pastor Saião pregou 8 horas para esses irmãos. 8 horas! E eles diziam, não pare de pregar! Não pare de pregar! O homem estava cansado, ele é um homem idoso. Ele não aguentava mais pregar. E nós, ocidentais, estamos cansados. Por quê? Porque como vimos aqui, os tubos não estão alimentando. O azeite não está chegando. Não estamos alimentados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto mais uma vez, você tem buscado o poder de Deus? Seja honesto com você tem buscado o poder de Deus? Não é por força e nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Dos versos 8 ao verso 10, meus irmãos, deixe-me continuar aqui. Verso 8 inicia dizendo que o Senhor, mais uma vez, o conteúdo do que Deus está dizendo aparece no verso 9. Deus diz que as mãos de Zorobabel, que lançaram os alicerces do templo, preste atenção nisso, serão as mesmas que acabarão a construção. E isso vai acontecer para que todos saibam que Zacarias havia sido enviado como profeta. Nós vemos o conteúdo do que Deus disse a Zacarias, mas para nós ele já aparece aqui como um oráculo sendo proferido pelo profeta agora diretamente ao povo. Veja, irmãos, eu gosto disso aqui. Deus está dizendo para o povo de Israel, veja, as mãos de Zorobabel, as mãos que estão lançando os alicerces, serão as mesmas mãos que vão terminar até o fim esta obra. Por que isso? Porque Deus não deixa a sua obra e o seu projeto pela metade. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Aquele que começou em nós a sua boa obra, Ele a aperfeiçoará, Ele completará até o dia de Cristo. No verso 10 está registrado um dos versículos, meus irmãos, mais lindos das Escrituras, na minha humilde opinião. O verso diz o seguinte: quem despreza os dias dos humildes começos, todos se alegrariam vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. O que está acontecendo aqui era, o alicerce do templo estava lançado. E quando os judeus viam os alicerces, muitos deles, você vai ver isso no livro de Esdras e de Neemias, muitos deles ficavam entristecidos. Por quê? Porque os alicerces eram pequenos comparado com o grande, majestoso, e como gosta desta palavra o reverendo Rivles, suntuoso templo de Salomão. Não dava para comparar. E quando os alicerces foram lançados, eles ficaram muito tristes. Eles ficaram desanimados. Aí aparece o estímulo de Zorobabel aqui, de Zacarias. Quem despreza o dia das coisas pequenas, ou o dia dos humildes começos? E o versículo conclui que o Senhor estava acompanhando aquele evento com os seus 7 olhos. Eu expliquei isso para os irmãos. A palavra 7, dentro da gematria bíblica, significa a totalidade. Aparece aí mais uma vez, como aparece em Zacarias 3 e 9, uma pedra que tinha 7 olhos, lembram disso? Aparece aí também essa expressão dos 7 olhos, como aparece em Apocalipse capítulo 5, verso 6, dizendo que Cristo tem 7 olhos como chamas de fogo, mostrando aí o conhecimento de Deus. Deus sabe e vê todas as coisas. Mas veja, irmãos, o meu ponto aqui, nesse segundo bloco, é exatamente essa expressão. Quem despreza o dia dos humildes começos? Pensar em começar as coisas do zero é algo completamente estranho para nós.
Completamente estranho. Como eu disse, a gente vive na época do fast food, né? Tudo tem que ser muito rápido. Os longos, os eternos vídeos do Reels do Instagram, que duram eternos 1 minuto e 30. Ninguém consegue assistir mais. As coisas precisam ser rápidas. As pessoas não estão preparadas para começar as coisas com paciência do zero. E nós, lamentavelmente, meus irmãos, acabamos levando esse mundo artificial, impessoal e acelerado para o nosso relacionamento com Deus e moldamos a nossa maneira de ver nosso relacionamento com Deus a partir disso. Todos nós aplaudimos aqueles que são os pioneiros. Todos nós aplaudimos. Ele começou. Mas dificilmente nós queremos ser essa pessoa. Aquela pessoa que desbrava, que começa alguma coisa do zero. Nós não queremos abandonar, em certo sentido, coisas que já estão para nós estabelecidas. É muito mais fácil congregar numa igreja que já tem pastor. Que as coisas já estão funcionando, que o louvor já está funcionando. Que as coisas já estão tudo certinho. Não é verdade? No entanto, nós precisamos aprender essa lição. Nós não devemos desprezar os começos e os recomeços. Tudo que é grande, um dia foi pequeno. O grande empresário, ele teve que dormir esperançoso com a sua ideia ainda no papel. A grande e mega igreja, um dia foi uma congregação, uma pequena congregação. As grandes nações, as poderosas nações desse mundo, um dia começaram com pequenas comunidades. Os grandes ministérios, que hoje são poderosamente frutíferos, um dia começaram visivelmente insignificantes. Na verdade, nós precisamos aprender uma lição. Deus gosta, olha aqui para mim, Deus gosta das coisas pequenas. Deus gosta das coisas pequenas. Não é isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 ao 29? Eu não sei se você se emociona com isso, mas ouça esse texto. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as coisas que não são para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Eu sei, ó bichinho de Jacó, que quando você olha para você, porque eu sou assim, quando eu olho para mim e falo, Senhor, o pastor falou para mim, Bruno, domingo que vem tudo certo, Zacarias, tudo em pé, primeira coisa que eu pensei, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? E eu me lembro de grandes homens como Moisés, quando disse, Senhor, Moisés, você vai libertar o povo. Você vai ser como Deus diante desse povo. E Moisés fala, Senhor, eu não sei nem falar. Eu não sei falar. E Jonas, você vai pregar, ele diz, Senhor. E Jeremias, Senhor, eu sou pequeno demais. E Deus diz assim para ele, Jeremias, não fale assim, Jeremias. Oh, meus irmãos, não fale assim. Porque antes de você nascer, eu te escolhi e te chamei para ser profeta para as nações. Irmãos, você e eu, nós somos a brisa da manhã. E Deus quer usar pessoas como você. Eu me lembro quando eu congregava em uma igreja, não vou dizer o nome por questões éticas, uma igreja
relativamente grande. E por conta da minha teologia, né? Eu fui convidado a me retirar de lá. E aí eu fiquei muito triste com aquilo, né? Falei, Senhor, que situação triste. E aí do lado da minha casa tinha uma igrejinha bem pequenininha. Uma igrejinha que era de uma garagem mesmo. Eu passava em frente a ela e o pastor, carequinha, ele era pedreiro. Não que ser pedreiro fosse uma coisa ruim, mas ele era uma pessoa muito simples. E ele abria a portinha da garagem e tinha ali cerca de 10 a 15 irmãos que se reuniam naquele lugar e louvavam ao Senhor todos os domingos. E eu ia lá, comecei a congregar lá. Eu, né, que me achava todo bambambam, todo teólogo, né? E eu vi aqueles irmãos vivendo a vida piedosa e eu aprendi tanto naquele lugar. E uma vez um rapaz disse para mim, Bruno, por que você está congregando numa igreja dessa natureza? E ele chegou a dizer assim, ele que disse isso, não fui eu, irmão, foi ele que disse isso. Ele disse, você é grande demais para essa igreja. E eu falei, rapaz, não fale uma coisa dessa. Não fale uma coisa dessa. Todos nós, somos absolutamente nada. Nós somos vis, são as coisas loucas do mundo, as coisas que não são desse mundo. E que Deus deseja usar para realizar a sua obra. A igreja presbiteriana da Vila Jaguara não é uma das maiores igrejas. Nós não somos os melhores cantores. Nós não temos aqui os melhores teólogos, os melhores pregadores, o melhor pianista. Não temos os melhores professores da escola dominical. Não temos o melhor prédio. Não temos os melhores bancos para se sentar. E nem temos o melhor estacionamento para colocar o nosso carro. Não temos nem o melhor banheiro para a gente poder usar. Mas a minha Bíblia diz, quem despreza? Você consegue ouvir? Quem despreza o dia dos humildes começos? Eu falei para o pastor Riveles, pastor, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai chover a bênção de Deus sobre nós. Eu estou vendo. As coisas não estão fáceis, estão difíceis. Nós somos pequenos, somos incapacitados, irmãos. Deixe-me abrir o coração aqui. Às vezes eu falo, Senhor, eu não vou conseguir. Às vezes eu falo, Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu cheguei às vezes a dizer para aqui assim, será que eles estão me entendendo? Eu preparava uma aula de escola dominical a semana toda. Aí chegava, ensinava, perguntava, será que eles estão me entendendo? E falava, eu vou desistir. Eu vejo um texto como esse. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez você veja aqui hoje dizendo assim, Senhor, eu não vou conseguir. Para mim chega. Seja no trabalho, seja no seu casamento. Talvez você esteja assim, eu não consigo mais. Recomeça. Tenta de novo. Tropeçou. Levanta. Sacode a poeira. Recomeça. Porque Deus está dizendo para a igreja presbiteriana do Jaguara, quem despreza os dias dos pequenos começos? Hoje são 5, 6 crianças, mas amanhã serão 10, depois 15, 20. A gente vai aumentar esse templo aqui. Vai ter que abrir congregações. Hoje nós estamos aí talvez com dificuldades financeiras, mas a oferta da viúva é o que tem valor para Deus. São as nossas pequenas contribuições que trarão a bênção de Deus sobre nós. Se nós reconhecermos que nos pequenos começos e se trabalharmos com afinco, com dedicação para Deus, o Espírito de Deus vai agir sobre nós e veremos os frutos,
As mesmas mãos que estão lançando os alicerces são as mãos que verão o templo completo e construído. Eu me lembro que quando nós fizemos, pastor, aqui o primeiro batismo dos jovens, né, a primeira leva, eu chorei muito. Aí um dos jovens chegou para mim e falou assim: nossa, você se emocionou, né, quando viu a gente sendo batizado. Eu falei: você está errado. Eu não chorei porque vocês foram batizados. Eu chorei porque eu prestei para alguma coisa. Eu que pensei que não prestava para nada, Deus usou essas mãos aqui, como quer usar as suas mãos, e vai usar as suas mãos, para uma grande obra que Ele está fazendo nesta igreja. Enfim, irmãos, os versos 11 ao 14, Zacarias faz novas perguntas, nós veremos aí os instrumentos que Deus vai usar. Zacarias faz novas perguntas nos versos 11 e verso 12. Na verdade, são duas maneiras de fazer a mesma pergunta. Quem são as duas oliveiras do lado esquerdo e do lado direito do castiçal? Quem são os dois raminhos de oliveira, um do lado direito e do lado esquerdo dos tubos de ouro que vertem azeite de si, que são um vaso dourado, né, que verte azeite de si? E o anjo responde no verso 13, quase que de maneira irônica de novo, né? Você não sabe, Zacarias, eu estou explicando, você não sabe o que é isso, Zacarias? E Zacarias diz que não sabe mais uma vez. E o anjo do Senhor parece estar mais uma vez surpreendido, que Zacarias não tem entendido a visão completamente ainda. Então, enfim, ele explica para o profeta no verso 14, são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Irmãos, obviamente aqui, nós não precisamos de muito esforço para entender a quem se refere essas duas oliveiras aqui. Quem são? Quem são as duas oliveiras aqui? Hã? Quem são os dois líderes que têm sido citados por Zacarias aqui? Josué e Zorobabel. Eles são os ungidos de Deus que estavam diante do Senhor de toda a terra, os representantes do povo de Israel. Os responsáveis pela vida civil e religiosa da nação, eles eram, como eu disse no princípio, os pastores de Israel. Deus chama os ungidos, chama eles de ungidos exatamente porque era comum. Os irmãos já viram isso várias vezes, tanto reis como sacerdotes seriam ungidos, sendo separados para exercerem seus ofícios diante do Senhor e diante da nação de Israel. Veja que o texto diz que eles estavam diante do Senhor de toda a terra. Terra aí pode ser entendida como a terra de Israel, ou obviamente diante de toda a criação. Deus é o rei e pode dar a Israel a condição de voltar a ser uma nação aqui, através de Josué e através de Zorobabel. Irmãos, eu pergunto para os irmãos aqui, Deus precisava do sumo sacerdote Josué, ou precisava do rei vassalo Zorobabel, para realizar os seus propósitos em Israel? Deus precisava deles? Óbvio que não. Mas percebam que o tempo todo, Deus está dizendo que usaria Josué e usaria Zorobabel. Nós devemos observar e aprender com esse texto que Deus deseja realizar a sua obra por meio de agentes humanos. Por mais estranho que isso possa parecer, esse é o caminho que Deus escolheu, Deus que se revela nas Escrituras, escolheu para realizar os seus propósitos na criação. Veja que Deus criou Adão para ser o seu corregente, para ser o seu representante na criação. Deus não precisava ter criado Adão. E não somente isso, Deus fez um homem que era a sua imagem, a sua semelhança, para refletir a sua glória diante de toda a criação, portador da sua imagem, o seu perfeito representante. Veja, Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Mas Ele deseja usar você. Ele não precisa de você, mas Ele quer usar você, do jeito que você é, com as suas limitações e com as suas fraquezas. Se você estiver com as vestes sujas como Josué,
Ele vai purificar você, porque você é um tição tirado do fogo. Se você se achar fraco ou incapaz, como Zorobabel, Ele vai te encher do Espírito Santo e de poder para que você trabalhe para Ele. Irmãos, eu poderia citar exemplos aqui até a gente ficar, até amanhecer o dia. Homens como Pedro, fraco, que negou o seu Salvador, mas que depois de Pentecostes, como nós lemos aqui, pregou um sermão e mais de 3.000 almas se converteram com a sua pregação. Um homem que onde passava, a sua sombra realizava prodígios e maravilhas. O mesmo Pedro, que era impulsivo, fraco, tempestivo, e que qualquer um de nós aqui jamais escolheria para ser um dos seus 12 discípulos. Foi quem Jesus quis usar. Deus quer encher você, não importa se você é idoso, criança, adolescente, não importa. Ele quer encher você do Espírito Santo e usar você para o trabalho aqui na Igreja Presbiteriana da Vila Jaguara. Paul Washer diz o seguinte: Deus não precisa de nada vindo de você. Então, quando Ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade dEle. Ele está te oferecendo um privilégio. O privilégio de servir a Ele. Você conhece alguém chamado por Deus na Bíblia ou na sua vida que é capaz? Ou que era bom o suficiente para Deus? Na Bíblia eu vejo exatamente o contrário. Homens como Abraão, homens como Jacó. Irmãos, a história de Jacó é uma história que mexe conosco, porque Jacó não tinha absolutamente nada que de alguma maneira pudesse atrair as afeições de Deus para ele. E Deus diz para o povo de Israel: eu amei vocês. E eles falam assim: quem nos amaste? E Deus diz: porventura não amei a Jacó e aborreci a Esaú? Porventura não depositei o meu amor para alguém que o tempo todo foi beligerante e teimoso, e que fugia de mim, mas que depois de um encontro no Val de Jaboque, saiu mancando? Sim, mas foi transformado pelo poder de Deus. Homens como Gideão, que diz: Senhor, eu sou menor da minha casa. Homens como Sansão, pecadores, mas que o Espírito enchia para realizar os seus propósitos. Homens como Paulo, cujo próprio nome significa pequeno, e que ele mesmo diz que todo o conhecimento que ele tinha, toda a experiência religiosa, toda a relação que ele tinha com as filosofias do mundo, e todo o arcabouço filosófico que ele tinha, sua experiência e tudo mais, ele disse: eu considero refúgio, esterco, para conhecer a Cristo, o Cristo ressurreto. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Talvez você tenha entrado aqui nesta igreja essa noite, ou tenha pensado isso a seu respeito, de que você se considera incapaz. Irmãos, eu acredito que essa mensagem é uma mensagem de encorajamento para nós. Encorajamento. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze. Não despreze a sua fraqueza. Se você se considera incapaz de fazer algo para Deus, que bom. Que bom. Porque Ele quer capacitar você para que a glória daquilo que será realizado àquele que está sentado num alto e sublime trono. Mas para tanto, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito de Deus nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Somos fracos demais. Somos fracos demais. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém.